Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Aqui é o Sr. Balcão, você está no Balcão Pop. E galera, eu acabei de chegar de ter assistido Guardiões da Galáxia Volume 3 e eu tava muito ansioso para esse filme e eu quero falar um pouco, aqui com vocês sobre. Eu vou entrar em mais detalhes sobre o filme em questão daqui a pouco. Antes de falar sobre o filme, porque não é nem tanto o foco desse vídeo, porque já vai ter muita gente fazendo crítica do filme, eu acho que quem está interessado em ver já vai ver de qualquer jeito. O meu foco nesse vídeo vai ser discutir um pouco sobre a franquia Guardiões da Galáxia, a trilogia Guardiões da Galáxia, e como ela funciona dentro e fora da questão do universo Marvel. Porque eu sinto que conforme os anos passam, independente do que você acha do caminho que a Marvel está seguindo, conforme os anos passam, tá se tornando cada vez mais inchado, cheio de coisa para acompanhar, tá se tornando cada vez mais próximo aos quadrinhos mesmo, Hoje em dia, ninguém que se interessa por quadrinhos da Marvel tenta pegar desde o início e ler tudo, No máximo faz isso com um ou dois personagens que se interessam mais. Mas a maioria das pessoas, o que elas fazem é ir atrás de top 10 melhores quadrinhos da Marvel, Pegar alguns clássicos específicos, alguns personagens específicos, ver o que tá saindo de bom naquele momento para poder começar a acompanhar. E eu sinto que os filmes e séries da Marvel, se eles não chegarem num ponto em que eles vão estar gerando tão pouco dinheiro que as pessoas vão parar de assistir tudo e vai decair, e a Disney vai parar de produzir, o que eu acho difícil que chegue nesse ponto. Eu acho que talvez chegue num ponto em que não compense mais levar esses filmes pro cinema e eles só façam coisas pro Disney, Mas isso já num cenário meio pessimista do futuro da Marvel. Mas independente disso, eu acho que já tá chegando no ponto em que as pessoas não vão mais se interessar em fazer maratonas de tudo da Marvel, em sentir que precisam acompanhar muita coisa para assistir a próxima obra. Ou a Marvel se adapta a isso, ou ela vai se envolver num grande problema que é exigir uma lição de casa muito gigantesca pro telespectador casual. Que é meio que tá acontecendo. A geração que acompanhou a Marvel até o Ultimato tá muito abandonando as novas coisas que estão saindo, porque nada de novo tá cativando muito esse público mais antigo, então eles precisam criar um novo público. E eu mesmo já tô bem fatigado, principalmente das séries da Marvel, me fatigaram logo no primeiro ano. Mas os filmes da Marvel, sinceramente, do ano passado eu gostei bastante dos três, porque eu gosto muito dos diretores que fizeram os três filmes, Taika Waititi, Ryan Coogler, o Sam Raimi fazendo o Doutor Estranho. E agora com esse ano eu não me interessei nem um pouco por Quantumania, eu tô mais ou menos interessado nas Marvels, mais pelo conceito do que qualquer outra coisa, porque eu nem assisti a série da Miss Marvel ainda. Mas Guardiões da Galáxia eu queria muito ver, primeiro por causa do James Gunn, mas principalmente porque eu sinto que se tem uma trilogia, se tem uma franquia que a Marvel conseguiu entregar ao longo de todos esses anos, que realmente tem potencial para se tornar um clássico do gênero de super-heróis, ou mesmo de ficção científica, ou mesmo filmes que vão realmente ser lembrados no futuro dos blockbusters e tudo mais. Essa franquia é Guardiões da Galáxia, e eu queria muito, eu tava torcendo muito para que o terceiro filme não manchasse essa trilogia, não fosse uma pedra no sapato desses filmes. Especialmente pela forma como a Marvel tem lidado com a pós-produção dos últimos filmes dela, que eu acho que foi o grande problema dos filmes do ano passado, foi um pouco o jeito que a Marvel lidava com a pós-produção, mas mesmo a questão de, por exemplo, Multiverso da Loucura é um filme que eu adoro da Marvel, Eu adorei Multiverso da Loucura, mas é um filme que está muito enraizado no universo Marvel, ao ponto de que é um dos filmes que talvez a longo prazo vai ter menos valor de reassistibilidade, porque para você pegar ele para assistir daqui 10 anos, você vai querer relembrar de certas coisas que vão estar numa série, que é da WandaVision, que vai estar no primeiro Doutor Estranho, que vai estar nos Vingadores Ultimato e Guerra Infinita. É um filme que está muito dependente do universo Marvel. E isso para mim é uma coisa que eu queria muito, que eu tava torcendo muito para Guardiões da Galáxia não cair, que é a dependência do universo Marvel, sabe? Porque eu sinto que os grandes clássicos dos quadrinhos da Marvel, as HQs que mais se sustentam ao longo dos anos e que as pessoas mais retornam para ler e que eu tenho mais interesse em comprar, são as HQs que você não precisa de muita bagagem para entender. E tem alguns quadrinhos
da Marvel, da DC e tudo mais, que por mais clássicos que sejam, você vai pegar pra ler eles despretensiosamente e tem ali uma lista de outras histórias que você tinha que ter lido pra conseguir aproveitar aquela aventura ao máximo. E isso causa um peso que é chato de acompanhar às vezes. Não que eu não goste disso dos quadrinhos, eu li muito quadrinhos, aqui tudo, essa estante toda aqui que vocês veem nos vídeos é só cheia de quadrinhos da Marvel e da DC. Eu leio muitos quadrinhos, mas eu não tenho muito interesse em ir atrás de cada uma das edições já feitas, então eu sou muito mais uma pessoa de clássicos, né? E com Guardiões da Galáxia eu sentia que era uma franquia que tava conseguindo se manter nisso, tava conseguindo se manter independente do universo Marvel. Porque se você pega, por exemplo, eu sinto que a trilogia do Capitão América é muito boa, eu acho que os 3 filmes são muito bons, só que principalmente o segundo e o terceiro estão muito enraizados no universo Marvel. O terceiro filme é quase que um filme do Homem de Ferro também. A própria trilogia do Homem de Ferro, por mais que você possa dizer que os 2 primeiros filmes foram bem no início do universo Marvel, então tem muito pouco peso neles, e o terceiro filme é bem focado e fechado no Homem de Ferro. Mas o problema é, a trilogia do Homem de Ferro acabou antes da maior parte do desenvolvimento do personagem. Eu sinto que o Tony Stark evoluiu muito mais nos filmes seguintes dos Vingadores do que dentro da sua própria trilogia. E os filmes dos Vingadores eu acho que é a franquia mais consistente da Marvel. São 4 filmes que eu gosto muito. Eu gosto muito dos 4 Vingadores. Só que são filmes, obviamente, são os filmes que mais dependem de outros filmes para você conseguir aproveitar ao máximo. E isso me faz lembrar da sensação que eu tive quando eu saí do primeiro Guardiões da Galáxia, em 2014. É realmente o primeiro filme que vem na minha cabeça quando eu penso qual que é meu filme favorito da Marvel, é o Guardiões da Galáxia 1, porque eu lembro de sair do cinema com a seguinte sensação: esse filme é um dos melhores blockbusters que eu já vi. É uma das melhores ficções científicas que eu vi nos últimos anos. Isso na minha cabeça de 14 anos ainda, mas tipo, eu na época já assistia muito filme, já era fã de muita coisa de ficção científica. E eu saí de Guardiões da Galáxia sentindo muitas emoções, sabe? Eu tinha rido pra caralho, eu tinha me divertido muito, as cenas de ação tinham me empolgado demais, o uso da música é muito original. Eu sei que hoje em dia, principalmente pela influência de Guardiões da Galáxia, os filmes se sentem obrigados a usar músicas pop e tudo mais. Isso é uma coisa que se tornou muito comum em filmes de super-herói, em filmes blockbuster. A verdade é que, por mais que o uso de música já seja uma coisa popularizada há muito tempo, eu sinto que nessa geração de filmes, o filme que mais influenciou como músicas são usadas em blockbusters foi Guardiões da Galáxia, o primeiro, sabe? Só que ele usava de uma maneira muito inteligente. Era quase que uma subversão de óperas espaciais, né? Na pegada de Guerra nas Estrelas, só que com esse foco, com essa veia pop forte, em que ao invés de grandes sinfonias, você tinha essas grandes óperas pop clássicas que todo mundo ama. É uma trilha sonora muito cuidadosamente escolhida, não tem só músicas óbvias ali, músicas que você vê em todo lugar. As únicas músicas nesse filme que são muito populares e que são usadas em muitos lugares foram mais usadas depois de Guardiões da Galáxia e não antes de Guardiões da Galáxia. Então assim, eu amo o primeiro Guardiões da Galáxia, acho maravilhoso. O único problema do filme são justamente as cenas em que envolvem o Thanos, e isso é uma crítica clássica ao filme. Como o filme perde energia sempre que ele tem que ir pro Thanos e pro arco daquela esfera e do MacGuffin e tudo mais. Então, é um filme praticamente perfeito e que tem em sua única falha, em seu único calcanhar de Aquiles ali, a sua ligação, né, o seu cordão umbilical com o universo Marvel. E aí nós chegamos em Guardiões da Galáxia Volume 2, que eu reassisti ele pela primeira vez antes de ir no cinema, né? Fazia tempo que desde que tinha saído o filme, eu nunca tinha reassistido ele, diferente do primeiro Guardiões que eu já assisti várias vezes. Por algum motivo, sabe, eu tinha alguns receios com o filme, só que eles foram muito quebrados nessa minha última reassistida do filme. O filme cresceu muito em mim, porque realmente é um filme que pega todas as qualidades do primeiro, aumenta elas. Eu não sei como que o James Gunn conseguiu convencer a Marvel a construir tanto cenário e fazer tanta cena bem produzida, com uma boa fotografia, na era em que o Guardiões 2 saiu, porque na era que o Guardiões 1 saiu, ainda tinha uma preocupação da Marvel com essas questões mais técnicas. Mas quando o Guardiões 2 saiu, já estava naquela fase da Marvel em que todos os filmes tinham um nível de produção bem
padronizado, e Guardiões da Galáxia 2 se destaca muito nisso. E para além disso, tem o fator de que Guardiões da Galáxia 2 talvez seja o filme da Marvel com menos dependência do universo Marvel já feito, sabe? É um filme que realmente não depende do universo Marvel para você entender praticamente nada dele. Se você viu o primeiro Guardiões, é um filme que não pede que você saiba mais nada daquilo. Inclusive, as 5 cenas pós-créditos que esse filme tem, nenhuma delas é alguma coisa ligando ao próximo Vingadores. São todas cenas que ligavam ao Guardiões da Galáxia 3, que saiu agora. E eu sinto também que segue uma trend na trilogia Guardiões da Galáxia, que é como esses filmes homenageiam ficção científica. O primeiro filme, eu sinto que é uma grande sátira ou uma brincadeira com óperas espaciais na pegada de Star Wars. Já o Guardiões da Galáxia 2, eu sinto que é mais uma brincadeira com ficção científica mais pulp e mais camp, na pegada de Flash Gordon ou então de Star Trek. Tem uma vibe muito Star Trek no Guardiões 2, tanto pela a trama de ser um deus, que é uma coisa muito comum em Star Trek. Assistam o meu vídeo sobre ficção científica e sobre 2001, que eram os deuses astronautas. Assistam esse vídeo, onde eu falo bastante disso, de como Star Trek tem muito disso, de uma discussão de ficção científica sobre religião. E aí nós chegamos agora em Guardiões da Galáxia 3. Finalmente vamos começar a falar desse filme, em que eu sinto que eu não esperava por isso, mas é a melhor adaptação de Ilha do Dr. Morial do H.G. Wells que eu já vi num filme. Se você não conhece Ilha do Dr. Morial, eu li pela primeira vez ano passado e ficou em primeiro lugar na minha lista de melhores leituras do ano passado. Assistam lá o vídeo para vocês pegarem umas indicações literárias e verem eu falando sobre esse livro. Eu também comentei sobre as 3 adaptações que esse livro teve para o cinema no meu vídeo 5 filmes de terror para cada subgênero, onde eu falo dessas adaptações na área de body horror. Para quem não sabe, o livro conta a história de uma ilha em que você tem esse Dr. Morial, e o que ele faz são experimentos unindo humanos e animais. Principalmente meio que fazendo cirurgias plásticas em animais até que eles se tornem humanos e tudo mais. É uma história que, para além do fator bizarro e que foi reproduzido em várias obras ao longo dos anos, nos próprios quadrinhos, né, foi muito usado a figura do Dr. Morial como esse exemplo máximo de cientista louco da literatura. Os 3 filmes também são muito interessantes. O terceiro filme é um dos piores filmes de todos os tempos, com o Val Kilmer e o Marlon Brando. Mas a segunda adaptação do livro para o cinema eu gosto muito. Só que realmente esse filme agora do Guardiões da Galáxia, não só ele tem esse fator do personagem, e eu vou admitir para vocês, eu nunca sei de quais quadrinhos os filmes de Guardiões da Galáxia se inspiraram, e eu acho isso até positivo, porque reforça aquela coisa que eu falo, que é uma trilogia que funciona muito bem como 3 filmes de ficção científica isolados do universo Marvel, a ponto de que você nem precisa ler nenhum quadrinho, conhecer nada dos personagens para você gostar. Mas você tem muito dessa história do Dr. Morial, nessa figura do vilão desse filme, que ele faz esses experimentos, que é de onde o Rocket Raccoon vem. E eu não vou entrar em muitos spoilers aqui, assistam o filme, mas quando eu digo que esse filme me parece uma puta adaptação de Dr. Morial, não é só pelo fator óbvio da superfície, dessas uniões de homens e animais que ele faz, do cientista maluco e etc., mas porque as discussões do livro foram trazidas para o filme também. É um filme que, mais uma vez, propõe uma boa discussão de ficção científica. O segundo filme fazia isso com a questão desse ego, né? Dessa metáfora familiar. O primeiro filme fazia isso simplesmente por ser uma puta aventura, e que também fazia uma ótima questão de você brincar com o humano, né, fora da Terra, o contexto do que é ser humano num contexto espacial de outras culturas e tudo mais, o que é bem maneiro no primeiro filme. Já esse terceiro filme questiona muito a ética da ciência e também a questão de quando os homens querem se tornar deuses, né, dessa questão do poder, de construir um universo perfeito, de tentar criar uma sociedade sem defeitos. Então, é muito interessante a proposta de ficção científica que Guardiões da Galáxia mais uma vez apresenta. E esse filme, assim como o segundo, eu sinto que ele tenta ao máximo se desvincular do universo Marvel. Talvez porque quando saiu Guardiões da Galáxia Volume 1,
a crítica de que o único problema do filme era a ligação dele com o universo Marvel talvez tenha pesado muito no James Gunn. Ele inclusive já comentou problemas que ele tem com essa crítica no Twitter algumas vezes e tudo mais. Como ele fala que, eu acho que ele já falou até que foi realmente uma exigência da Marvel, coisas assim. Mas a questão que eu acho interessante é que desde que isso aconteceu, que essas críticas aconteceram no primeiro filme, parece que ele se esforçou ao máximo no segundo e no terceiro para que as pessoas não precisassem ver nada do universo Marvel para realmente aproveitarem. Tanto que tem uma cena de Guardiões da Galáxia 3 que é explicitamente uma referência àqueles anteriormente de quadrinhos, sabe? Quando você compra uma HQ, uma graphic novel, um arco fechado de HQs e você tem aquele anteriormente antes que recapitula os pontos mais importantes para você aproveitar o quadrinho. Tem uma cena passada num elevador de Guardiões 3 em que o Peter Quill resume tudo o que aconteceu no Vingadores Ultimato e no Vingadores Guerra Infinita por uma personagem aleatória. A Nebula faz uma piada de tipo assim, olha, você esqueceu alguns pontos principais, mas essa foi uma boa exposição do que aconteceu nesse tempo. Que você é uma referência clara do roteiro a tipo assim, olha, tudo que você precisa saber para aproveitar essa história que não tá nos 3 filmes de Guardiões da Galáxia foi contado aqui nessa cena, sabe? O que sustenta você assistir esses filmes sem precisar assistir nada no processo. Concluindo essa como a grande obra que o MCU, na minha opinião, e o James Gunn entregaram pro cinema ao longo de todos esses anos. Porque no futuro, quando a gente for lembrar dessa era da Marvel, a gente vai se questionar quais foram os grandes exemplares a saírem disso, né? Porque todos os gêneros passam pelo seu período de ápice e acabam decaindo em algum período, e no futuro as pessoas não voltam e assistem tudo daquele gênero, elas assistem os clássicos que se sobressaíram mais, né? E Guardiões da Galáxia, sem dúvida, eu acho que é o grande topo que a Marvel já alcançou em todos esses anos. Dito isso, vamos entrar na discussão mais aprofundada sobre o filme, que é... Eu acho que Guardiões 3 é de longe o filme mais fraco da trilogia. Não, quando eu falo de longe, não que o filme seja ruim, não que o filme esteja abaixo do nível da Marvel, ele continua muito acima da média da Marvel. Eu acho que ainda é um dos melhores filmes da Marvel, sem dúvida. Mas Guardiões da Galáxia 3 é um filme muito mais pesado, muito mais denso. E isso não necessariamente seria uma coisa ruim. É um filme com foco dramático muito bom. Toda a história do Rock Raccoon é fascinante. Tem momentos genuinamente emocionantes. A parte de ficção científica é ótima, como eu falei. Só que é a primeira vez que eu vou ter que falar isso num filme da Marvel. A falta de piadinhas incomodou um pouco. E porque o James Gunn é muito bom em escrever comédia. E nos outros 2 filmes, a comédia era usada de forma muito inteligente, de forma que não era só um escapismo pra você rir, tirar uma gargalhada e não levar aquilo a sério. Eram piadas que realmente ajudavam a desenvolver os personagens e criar a dinâmica do grupo. Cada personagem tinha o seu tipo de humor. E essa química entre eles foi o coração dessa franquia. E esse filme tá muito prejudicado nesse aspecto, sabe? Primeiro porque o Rock Raccoon fica fora de cena a maior parte do filme, porque ele tá entubado, a gente vê apenas os flashbacks. Por outro, porque a Gamora é outra Gamora, então eles estão tentando reconstruir algum laço com ela, mas não é a mesma personagem. Esses fragmentos, o fato do grupo estar tão fragmentado nesse filme e esse peso dramático cria uma sensação de tristeza que vem do começo ao fim do filme e não te... sabe? E isso é uma sombra, na minha opinião. Por um lado, dá um peso gostoso para esse filme, dá um peso de conclusão de história, de conclusão de trilogia, que eu acho importante. Mas, por outro lado, eu acho que torna uma assistida muito mais densa, sabe? Te deixa mal de assistir em alguns momentos. E também, outra coisa é o fator da pós-produção da Marvel. O James Gunn com certeza não teve a mesma liberdade nesse filme que ele teve no Guardiões Volume 2, sabe? Porque a criação de cenários, a criação de ambientes nesse filme é drasticamente pior do que nos outros 2 filmes.
Assim, esse é um filme com pouquíssimos cenários, sabe? Você tem, tipo assim, a jaula que o Rock Raccoon tá, você tem o interior da nave, você tem aquela cidadela que a gente viu principalmente no especial de Natal, que é aquela caveira de Titã, que é uma nave e tudo mais, e você tem o interior da nave do vilão. Algumas poucas cenas passadas na cidade que eles vão e tudo mais. São pouquíssimos cenários, então, tipo assim, a falta de inventividade visual desse filme é muito sentida, e por ter sido um fator tão forte nos outros dois filmes, eu acho que isso também prejudicou a experiência. É um filme que soa deslocado da trilogia, sabe? É um filme que soa mais precário em alguns momentos. É um filme que soa claustrofóbico, não só por ser um filme mais pesado, mas pela ausência de ambientações, pelo quão fechados os lugares parecem, até o uniforme que eles usam praticamente o filme todo deixa toda a experiência muito fechada, sabe? De um jeito que incomoda um pouco, e para um blockbuster tão grande, eu não sei se deveria ser assim. Porque, por exemplo, tem a franquia clássica do Planeta dos Macacos, que um dia vai ter um vídeo só sobre, eu já escrevi o roteiro, tô louco pra fazer esse vídeo, mas a franquia clássica de Planeta dos Macacos, cada filme que saiu teve menos orçamento que o filme anterior. E principalmente no quarto e no quinto filme, que são filmes de batalha e tudo mais, desses personagens, são filmes que soam bem precarizados por causa do orçamento, mas você entende por causa do orçamento, você entende, então você dá um desconto para esses filmes, por mais que eles soem tão fechadinhos, sabe, tão enclausurados. Agora, esse filme eu não sei se tem essa desculpa, sabe? Eu acho que o orçamento permitia uma inventividade maior nos seus designs, na sua criação de universo. E, mais uma vez, a questão do humor. Esse filme tem pouquíssimas piadinhas, e por ter sido um fator tão importante dos personagens até esse momento, você vê eles tão sérios, você vê eles tão sem humor, acaba tornando a experiência quase como se você não estivesse vendo os mesmos personagens. Eu acho que isso é o que pesa bastante também. Muitos momentos não soam como eles, sabe? Não soam que as coisas estão normais. Mas me pesa ter que fazer essas críticas, mas eu sinto que eu devo fazer. Ainda assim, como eu falei, é um ótimo filme, sem dúvida a melhor trilogia da Marvel. Eu tenho alguns outros problemas relacionados ao arco secundário envolvendo o Adam Savage, que da mesma forma que no Guardiões Volume 2, nesse filme também, tudo que envolve esse povo feito de ouro é a parte mais chatinha dos filmes dos Guardiões. Eu acho que é a parte que eu menos me interesso, tanto no Guardiões 2 quanto nesse. Mas enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica aí a questão, o que vocês veem do universo Marvel daqui pra frente, né? O que vocês esperam. A verdade é que não tem nenhum anúncio dos próximos filmes da Marvel que realmente me interessa. Como eu falei, eu nem vi Quantumania ainda. Tô cada vez mais desinteressado no universo Marvel, tirando esses momentos pontuais de filmes que tem diretores que me importo, personagens que eu me importo muito, como o Quarteto Fantástico. Eu acho que minhas idas ao cinema da Marvel vão se tornar cada vez mais diminutas aí. Mas de qualquer forma, deixem a sua opinião aí sobre Guardiões da Galáxia Volume 3, o que vocês acharam do filme, o que vocês acham dessa discussão toda sobre a franquia Guardiões da Galáxia. E fica também, eu deveria ter avisado isso no começo do vídeo, se vocês não assistiram o especial de Natal antes de ver esse novo filme, assistam. Não porque é maravilhoso, eu acho que de tudo dos Guardiões no MCU é o mais fraquinho, mas tem informações e questões importantes nesse especial de Natal sobre a evolução dos personagens, do ponto que eles começam no Guardiões 3, tá? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo e valeu!